Bom dia, meus irmãos. Bom dia, graça e paz. Vamos continuar o nosso estudo em 1 Pedro. Esse estudo que tem sido... Minha querida irmã chegou ali agora e chegou aqui perto de mim e falou: olha, hoje nós vamos falar sobre o desafio de vivermos com esperança num mundo hostil, né? E estava conversando um pouquinho aqui com o Frederico e falando desse ambiente de hostilidade, de beligerância, de conflitos, de dificuldades, né? De relacionamentos e de repente a maior das dificuldades ela se inicia quando o nosso relacionamento vertical, o nosso relacionamento com o Senhor das nossas vidas, ele não é sensível, né? Eu estava falando com o Frederico, nós podemos ser engolidos por estas ondas, mesmo sabendo de tudo que sabemos, mesmo nos esforçando para vivermos tudo conforme a palavra, volta e meia nós somos engolidos por essas ondas de hostilidade, de beligerância, como eu disse, de conflitos, isso na nossa casa, no nosso trabalho, na igreja, né? Em diversas relações, somos suscetíveis ou estamos passíveis a que esse tipo de coisa nos alcance. E nós, na aula passada, falamos sobre o propósito dessa carta. O propósito dessa carta, e por isso a gente vai tentar sempre começar escrevendo esse binômio que nos motivou, que tem nos motivado e há de nos motivar até o fim desse estudo, que é coragem e esperança. Esse propósito, ele é muito claro, né, na dimensão do que Pedro levou aos povos, né, aqueles irmãos dispersos, né? Ele começa a carta dizendo: aos povos na dispersão, né, aos judeus, aos não-judeus, gentios que foram convertidos, que estavam dispersos em razão do quê? Em razão das perseguições, em razão das hostilidades, em razão da crise profunda que os atingiu e abalou a fé daquele povo que possuía esperança, mas essa esperança lhes foi roubada, lhes foi confrontada em relação à maneira como a perseguição se deu, a maneira como eles tinham que vivenciar o desafio de continuarem caminhando naquilo que lhes fora proposto por Jesus e seus seguidores. Então hoje esse desafio continua sendo o mesmo para nós, né? Não apenas para a Ásia Menor naquela época, não apenas para os outros povos antes alcançados por Paulo, né? E nós falamos na aula passada que Pedro, geograficamente, ele foi a lugares onde Paulo não havia ido, né? E isso tem um componente bastante importante para que hoje nós entendamos, né, que povos, nações, todos, efetivamente todos serão alcançados. Com toda aquela dificuldade de locomoção, de logística, né, segundo a presciência, e aí a gente vai ler aqui que há um contexto da presciência de Deus, profetizada em Isaías, profetizada em Daniel, né, em outros profetas maiores e menores, a gente vai observar que esta condução do Evangelho a todas as pessoas, nações, línguas, isso vai se cumprir. Por isso essa palavra é uma palavra de coragem e esperança, porque ela vai se cumprir, inclusive, até a consumação dos séculos. Isso é fundamental. Nós hoje vamos ler um pouco, né, um pouco mais até do que dos versículos anteriores, até porque o conteúdo é um pouquinho maior e vamos tentar, né, dimensionar bem o tempo para que tenhamos proveito. Por favor, acompanhe-nos aí a partir do versículo 3.
a partir do versículo 3 de 1 Pedro. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada, para revelar-se no último tempo. Nisso exultais, embora, no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Foi a respeito desta salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que anjos anelam perscrutar. Esta é a palavra do Senhor nosso Deus. Nós observamos uma narrativa até poética. Eu li, reli e atentei, não é, para que nós pudéssemos estar juntos aprendendo um pouco mais aqui. E eu fui envolvido com muito, assim, até com muito constrangimento da forma como Pedro narrou tudo isso aqui. Como ele fala da viva esperança, como ele fala do sofrimento, e ele usa várias vezes a preposição para. Várias vezes, vocês perceberam que eu tentei até dar um pouco mais de ênfase, e ele vai falando várias vezes para quê essa herança incorruptível, por quê? Ele vai explicando, ele vai motivando as pessoas, não apenas aquelas pessoas, mas nós que estamos hoje, e eu tentei me transportar para aquele momento, o que Pedro estava enfrentando. Ele já estava, ao ter escrito, vocês se recordam, né, que nós falamos na aula passada, essa carta foi escrita entre 61 a 63, mais ou menos, depois de Cristo, e ele já estava sendo gravemente perseguido também, porque ele morreu pouco depois de 64, após Cristo, e para ele não era fácil falar de esperança, porque uma das motivações que a gente precisa entender quando sofremos é que nós também sejamos compreensíveis, sensíveis e verdadeiramente amorosos com os que sofrem. É a pedagogia de Deus para nós todos, invariavelmente. Essa viva esperança, ela decorre do próprio Cristo. Aliás, nós falamos na aula passada, a viva esperança é Cristo. A vida com esperança, ou a viva esperança sem Cristo, ela não existe. Ela
é exercida, conforme fala aqui no versículo 3, segundo a muita misericórdia. Ele não usa a expressão aqui, só misericórdia, não, é a misericórdia de não. Percebam a ênfase que Pedro levanta, agita nisso aqui. Ele fala, é muita misericórdia, é misericórdia infinita. Às vezes a gente pensa, olha, eu tendo até a pensar que não é só essa misericórdia que se renovou nesta manhã, e por isso nós estamos aqui. É um tipo de misericórdia que transcende. É um tipo de misericórdia que vem carreada desse amor extraordinário, quando Deus olha para mim e fala, Marcelo, você não vale. Aliás, você não valia coisa alguma, ou não valeria coisa alguma se não fosse essa minha muita misericórdia. Não há bem algum em você. Não há, literalmente e objetivamente não há. Mas por causa dessa muita misericórdia, que ela é permeada pelo sangue, pelo sacrifício, pela doação incondicional e ininterrupta de Jesus em meu favor, em seu favor, isso se materializa. Todas as pessoas, invariavelmente todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os tempos, possuíam e possuem algo em comum. O sofrimento. Num grau menor ou num grau maior. Judeus, cristãos, ateus, idólatras, as lágrimas de todos são iguais. Os apertos no peito, no coração, a angústia, a falta de chão, a nebulosidade que parece que não passa, momentos que a gente pensa, poxa, esse momento, esse ciclo, ele é inimaginável para a minha vida. É imaginável para a vida do Cláudio, é imaginável para a vida da Cássia, é imaginável para a vida do Henrique. Eles são pessoas que temem ao Senhor, que andam nos caminhos do Senhor, que vivem conforme o seu propósito. Porque é inimaginável isso que eles estão passando, é inimaginável o que eu estou passando. Mas todos, invariavelmente, são afetados ou têm em comum o sofrimento. C.R. Swindoll diz o seguinte: culturas fluem e refluem, nações ascendem e caem, grupos de pessoas vêm e vão, mas o sofrimento transcende todas as culturas, invade cada nação e traduz a mensagem de dor a cada pessoa que já viveu. Portanto, o que todas as pessoas necessitam é de esperança, para que superem a cada dia um mundo mais hostil, sem limites, para as práticas odiosas e sem sentido. E nesse contexto, a carta de Pedro não se limitou aos cristãos da Ásia, mas a todas as igrejas de todos os séculos, por meio do Espírito Santo de Deus. Mas para que essa narrativa bastante profunda, bastante séria, bastante contundente, ela faça sentido, porque se a gente, parece assim, você fala, Marcelo, você veio aqui para falar da carta da coragem e da esperança, você está falando de sofrimento o tempo todo. Peraí, não, gente, calma. Vamos caminhar mais um pouco, vamos caminhar em direção à esperança. Não vamos ficar no sofrimento. Esta infalibilidade dos momentos de tribulações, ela nunca pode, ela não pode, não deve não, ela não pode superar aquilo que não apenas Pedro traduziu cheio de amor, cheio de coragem, cheio de testemunho vivo, não pode. A fundamentação disso tudo está em Jesus. A fundamentação disso tudo está naquilo que, antes de que Deus dissesse haja luz, nós precisamos entender que Ele disse haja cruz.
Ele falou: haja cruz, porque o fim de tudo está no meu Filho amado, o fim da vida abundante que vocês terão está no meu Filho amado. E Ele é o sentido de tudo. Eu gosto muito de algumas reflexões que nós ouvimos os nossos pastores ao fazê-las, sejam do Velho Testamento, do Novo Testamento, e eles sempre dizem: olha, Jesus está nesse contexto. Jesus está no contexto perene da história da nossa caminhada. Ele está no contexto salvífico da nossa caminhada, de Gênesis a Apocalipse. Ele está. Ele é, melhor dizendo, e está. Mas há duas coisas que eu destaquei ali no nosso tópico 2, e está no material de vocês também, que são fundamentais para alicerçar essa nossa fé e para a experimentação de tudo isso que nós temos falado. Vamos dar um salto, a gente vai caminhar não progressivamente, vamos a alguns versículos, voltaremos a outros. Vamos ao versículo 9, por favor, porque há uma semelhança muito significativa com o que o apóstolo Paulo, por exemplo, estabeleceu em Filipenses. O versículo 9 diz: obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Então, a certeza incondicional, a certeza inafastável da nossa salvação, ela, por exemplo, quando a gente lê o versículo 7, que se inicia com uma outra preposição, né? Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, essa comunicação dos versículos, essa contextualização que Pedro faz o tempo todo nessa carta, vai nos estimulando, vai nos dizendo que a finalidade maior, não é, da nossa fé, ela vai ao encontro, ela tem que ir ao encontro ferrenho da nossa salvação. E se nós não cremos que essa nossa salvação é possível, ela é real, apesar de mim, apesar de vocês, então tudo que a gente está estudando não faz sentido algum. Não faz sentido. Nós vamos sofrer. Eu falei isso há pouco. Nós vamos sofrer. Muitos de nós aqui estamos sofrendo. E de verdade. Mas algumas dessas convicções não podem sair da agenda da nossa alma e dos nossos corações. Nós somos, por causa dessa salvação, não apenas prometida, mas real, nós ainda recebemos alguns bônus, né? O pastor Hernandes usa a expressão, né, os mimos de Deus, né? E um desses maiores mimos que Deus nos concede é a preservação da nossa vida, inclusive, pelo poder dele. No versículo 11, está estampado assim: investigando atentamente qual a ocasião ou quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo e sobre as glórias que os seguiriam. As glórias que seguiriam e que seguem a Cristo também são nossas. São nossas. Então, nós temos uma preservação feita por esse poder para um fim muito maior que, obviamente, não é merecido, mas que está disponível para nós. E haverá de se cumprir. Quando
nós pensamos que já não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim, esse negócio tem que dar uma balançada na gente, Cássia. Porque, tá tudo errado, mas não sou mais eu quem vivo. Está faltando recurso, mas não sou mais eu quem vivo. A doença abalou gravemente, mas não sou eu mais quem vivo. É Cristo quem vive em mim. A gente está perdendo, entre aspas, né, gente querida, muito especial para essa pandemia. Mas Cristo vive em mim e nós temos que crer que Cristo ainda vive neles também. Sem que haja esse novo nascimento que nos desperta para essa convicção, que não é uma utopia, não é o ópio dos ignorantes, sem que a gente entenda isso, realmente vai parecer que é loucura. E como eu disse, não faria sentido, ou não faz sentido estarmos aqui. Homer escreveu o seguinte: somente é possível desafiar pessoas para uma conduta consagrada se elas nasceram de novo. Novo nascimento, nova perspectiva para as agruras, para as lutas, para as dificuldades. A gente ouve, eu fico muito triste, e eu não vou dizer que esse sentimento também não me resvale de vez em quando, e eu acho que ele talvez só resvale em mim, não alcance vocês, né? Mas algumas pessoas cristãs queridas, amigos, irmãos, em meio a lutas, dizem o seguinte, falam, olha, não dá mais, eu de verdade vou jogar a toalha, eu quero sumir inclusive de mim mesmo. E aí você pensa, meu Deus, o que está acontecendo com... essa pessoa deixou de amar a Deus? Não. Ela deixou de temer ao Senhor? Não. O que aconteceu foi que ela perdeu o viço da esperança. Ela perdeu aquela convicção de que nasceu de novo, de que houve tribulações superadas em Cristo Jesus para que ela chegasse onde chegou, para que outros que pereceram, né, dentro dessa fé levassem a palavra até ela. E eu não estou dizendo que isso não me resvale também de vez em quando. E aí eu tenho que voltar ao primeiro amor. Fala nisso, pode falar. Interessante essa frase, né? Você dizer que chega um ponto que você fica cheio, o ser humano, fica cheio de desesperança. Normalmente, quando acontece isso, e acontece às vezes quando a luta é muito difícil, e que eu falo assim, chega, cansei, eu não dou conta mais. Nessa hora eu tive várias experiências, que eu falo assim, a Nilce cansou e arriou as armas. Eu vejo a presença do Espírito Santo assumindo a luta e vislumbrando a resolução, entendeu? Assim, a gente às vezes luta muito com as nossas armas, mesmo crendo que o Senhor é o centro da nossa vida, a gente naturalmente acha que a gente é capaz de lutar com as nossas armas. Mas infelizmente isso não acontece. E quando acontece esse estado de descer e cansar e falar assim, agora para mim, eu não acredito mais. Já deu. As forças acabaram. É a hora que Deus levanta, sabe? Assim, eu já tive várias experiências, por isso eu quis exterminar. Não. Que Deus mostra assim, filho, agora sou eu que estou subindo. E você vai ver como é que as coisas acontecem. Porque infelizmente a gente espera que as coisas aconteçam do jeito que a gente quer que elas aconteçam. Esse também é um dos problemas, né, Nilce? A gente crê que as coisas serão resolvidas. A gente crê, mas aí a gente põe uma vírgula, né? Mas resolve do meu jeito aqui, Deus, que é melhor. Eu sei que é melhor, a gente não sabe coisa alguma. Hoje eu acordei me lembrando
muitos jovens aqui, né? Muitos jovens, né? Isso é bom, né? Eu me sinto até honrado por despertar aí a rapaziada aí dos 30 e pouco, os que não chegaram aos 40 ainda, como é o caso do Henrique, que tem 38. Assim, mas eu acordei hoje me lembrando de um louvor da comunidade Zona Sul, do pastor Marco Antônio, que ele fala, né? Cada vez que a minha fé é provada, né, tu me dás a chance de romper um pouco mais. Chama-se Rompendo em Fé. Aí ele fala, né? Montanhas e vales, desertos, né? E tal. E aí ele fala que vai rompendo em fé. Aí fala, ó, se o mar não se abrir, tu vai me fazer andar por sobre as águas. E aí eu falei, pô, mas ainda tem uma outra parada. O mar pode não se abrir, ele pode não fazer a gente andar por sobre as águas, mas mesmo assim ele continuará cumprindo tudo o que ele prometeu em nosso favor. Se nós, conforme diz o louvor, rompermos em fé. O que é romper em fé? É não jogar toalha, é não dizer, olha, já deu. Porque aí igual a Nilson falou, o Espírito Santo vem e fala assim, não, peraí, está comigo. Não é com você, não é por você, não é na sua força, não é no jeito que você crê que é a melhor forma de resolução da questão. Até que nós entendamos, entronizemos isso, e eu vou repetir o que eu falei na aula passada. Não estou na planície, não estou. Como muitos de nós aqui não estamos. Não estou na planície. Eu não estou falando de algo que eu não tenho bastante experiência. Né? A experiência é um negócio complicado. Né? Quando você vai falando que está mais velho, você substitui por estou mais experiente. Esse negócio é eufemismo barato. Né? Mas experiência tem que servir para alguma coisa. Inclusive para você entender que as pauladas, elas não vêm sem que haja de verdade um grande propósito de Deus. Não importa a dimensão da calamidade, a profundidade e o horror da catástrofe, porque essas pessoas, Nilson, que chegam ao ponto de dizer, olha, eu não dá mais, chega, abre aí um buraco que eu quero descer, acabou mesmo. Elas estão vivendo, de repente, o horror da catástrofe. Ninguém sabe dimensionar a dor do outro. Nós temos que ser sensíveis até para entender que a dor do outro não é compreensível por nós. Mas a gente tem que chegar para elas e falar, ó, tá com ele, Deus está no controle. Isso não é um jargão barato de um cristianismo vendido em botequim. Isso é verdade. O significado disto é que ele é o Deus da nossa história. Sempre será, sempre foi, sempre será. Até a nossa morte física. E aí Paulo, morrer é muito melhor. Morrer é muito melhor, é lucro. É lucro mesmo, não é lucro incerto, segundo a CVM. Não, é lucro certo. E nós seremos com ele ressuscitados, glorificados, como a gente leu, e como Paulo também falou em 1 Coríntios 15. Swindoll, de novo, diz o seguinte: ninguém pode nos dizer as razões pelas quais passamos por momentos difíceis, mas podemos aceitar o mistério do sofrimento e a certeza de que Deus nos protegerá pelo seu poder, hoje e por toda a eternidade. Então é mais uma afirmação não descontextualizada daquilo que a gente começou a dizer. Olha, coragem, isso não é o fim. Tá parecendo que é o fim? Tá aparecendo. Não está só parecendo, eu tô me sentindo no fim mesmo. O chão, tem horas que eu vou pisar e ele não está presente. Mas não é o fim. Nossas provações, isso aqui é meio complicado dizer, né? Em razão disso tudo que eu também estou justificando. Mas elas são desprezíveis, absolutamente desprezíveis, ao considerarmos tudo que Cristo viveu e morreu por nós.
Ele viveu e morreu por nós porque nós, evidentemente, não daríamos conta. Mas ele viveu e morreu por nós e ressuscitou para que com ele, isso é o mais extraordinário, vivamos abundantemente. E aí, óbvio que a gente pensa assim, pô, mas lá na eternidade tudo serão flores e tal, mas peraí gente, vocês estão numa caminhada aqui ainda, vocês estão caminhando aqui para glorificar ao Senhor das suas vidas, para testificar dele, para testemunhar dele, para exaltá-lo. E aí a palavra, aqui várias vezes ele fala, nisto exultais. Nisto o quê? Nisto o quê? Nessa certeza, nesse encorajamento, nessa esperança viva, para levar as cargas uns dos outros, para amorosamente, como Paulo também falou, olha, o amor ele é o quê? Ele é benigno, ele não se ufana, ele não se ensoberbece, ele é compassivo, ele é sensível, ele é doador. E aí vocês não vão ter oportunidade de fazer isso quando estiverem comigo lá. Vocês têm que fazer isso aqui agora. Essa crença da ressurreição, esse desafio nesse mundo hostil, é para ser enfrentado agora. É vivido agora, não é? Não, eu vou ficar sossegado, né? Pô, tá tudo certo, eu vou para lá mesmo, salvação, nota 10. Não é assim, gente. Nós somos guardados mediante a fé. Nós recebemos a salvação de Deus por meio da fé. Mérito algum, mérito zero, esforço zero. Obediência e submissão, sim, mas mérito nenhum. Nossa fé se apodera do poder e este fortalece a nossa fé, por isto somos preservados, por isso somos guardados. A segurança da salvação não é um estado, e aí a gente está falando de esforço, mas não podemos confundir esforço com estado na salvação, porque o estado na salvação, ele tem processos. Ele tem processos, isso já foi falado aqui, inclusive, no estudo com os nossos eminentes professores, presbíteros Arenilson e Geraldo. Esses estágios são muito claros, esses estágios são necessários na nossa caminhada, porque nós já fomos salvos, estamos sendo salvos e seremos salvos. Ô Marcelo, isso é heresia? Não é heresia. Porque quanto à justificação de todo pecado, de todo pecador, que nenhum de nós poderia pagá-lo, porque Cristo foi quem o fez, nós já fomos salvos. Absolutamente. A gente não precisa ficar pedindo de novo perdão, não. Quanto à santificação, estamos sendo salvos, porque nós fomos chamados para vidas santas. E vidas santas, essas demandam esforço, renúncia, opções, prioridades. Quais são as nossas prioridades em relação ao que o mundo nos oferece? Quais são as nossas prioridades em relação ao servir, ao ide e pregai? Quais são as nossas prioridades em relação aos nossos casamentos, aos nossos filhos, aos nossos amigos, aos nossos irmãos, ao trabalho? Quais são as nossas prioridades? Porque elas impactam o nosso processo de santificação. Portanto, estamos sendo salvos sim. Quanto à glorificação, seremos salvos, porque quando estivermos aqui na parte final do versículo 12, da segunda parte, vamos ler ele todo, né? A eles, porque está falando da presciência, está falando de Isaías 43, né? Está falando do Messias que fora prometido. Então ele está dizendo aqui, a eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros, ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo enviado do céu vos pregaram o Evangelho. Coisas essas que anjos
anelam perscrutar. Por que anjos anelam perscrutar e não conseguem e não conseguirão? Porque somente nós efetivamente glorificados com o Senhor na eternidade viveremos. Ô, Cláudio. Você falou, versículo 9, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma, é no processo de santificação, né? Porque Perfeito. o crente já está salvo, né? Perder a salvação. Perfeito, Cláudio, perfeito. A salvação da vossa alma é a santificação. É a santificação, perfeito. Obrigado, Cláudio. Interessante que você falou sobre caminhar e às vezes o caminho está meio, você olha o chão está meio irregular. Meio não, às vezes ele nem tem chão, né? Eu lembrei de uma figura que eu fiz um estudo sobre a fé, o poder da fé, o quanto a gente usa pouco essa ferramenta da oração para encher de fé. E a Sara pôs uma figura de uma pessoa caminhando e dando passo sem o chão. E aí, a hora que ela dá o passo, o Senhor está com a mão sustentando esse passo. Então, assim, essa figura veio antes do chão, mas a verdadeira fé é caminhar nesse chão. Porque caminhar no chão reto e visível, você não precisa de fé. Você já está vendo, né? A fé é exatamente isso, você caminhar no chão em que você não está vendo. E saber que está lá, que o Senhor, e se eu não tiver também, o Senhor está no controle, né? Igual eu falei do louvor aí, ele, né, lá da comunidade Zona Sul. Deus, ele pode abrir o mar, se ele não abrir o mar, ele vai me fazer caminhar sobre as águas, mas aí eu pensei, mas tem lá nenhuma das respostas acima. E se ele não abrir e não fizer a gente caminhar, ele vai deixar de ser Deus, vai deixar de nos sustentar com esse poder de resguardar, de nos resguardar, de nos sustentar. Algumas horas que essa experimentação do sustento de Deus, e aí ela se materializa. Ela se materializa com... às vezes você pensa assim, poxa, me deu uma saudade do Marcão, né? Aí eu mando uma mensagem para o Marcão. Aliás, mandar mensagem para o Marcão é uma coisa fantástica, né, Henrique? Né, Ari? Porque o Marcão, ele é um cara, ele nos ama, ele lê as mensagens, mas ele não consegue responder, tá, né? Aí outro dia ele falou para mim, estava com 899 mensagens, então, mas estou brincando, dá uma saudade do Marcão, aí eu falei, vou orar pelo Marcão, né? Vou orar por ele, né? E aí depois de um tempo o Marco chega para mim, cara, aí eu falei, aquela oração que você fez, aquele oi que você falou, aquele Deus te abençoe, você não sabe quanto naquela hora aquele negócio foi extraordinário para a minha vida. Às vezes há alguns irmãos queridos que olham para você e falam assim, você não está legal, né? E esse é o afago invisível de comunicação do Espírito Santo por meio da gente. Por isso é que o sofrimento na sua pedagogia, ele tem o maior dos professores, que é o Senhor, mas eu acho que ele também nos comissiona como monitores. Nós não podemos tentar assumir essa cátedra divina, isso é impossível. Mas ele, você vai fazer uma mentoria no exercício desse cuidado com os seus irmãos. Eu vou preparar você para ele. Eu estou preparando você para esse ministério, né? Isso é extraordinário. A nossa esperança não é vã, né? Saindo um pouquinho dessa sensação, né, de que o sofrimento às vezes é tão grave, a nossa esperança não é vã, ela evidentemente que não é ausência de dores, né? Não é. Ela tem seus momentos de dores, seus momentos de dificuldade, mas a alegria, e aí, alegrai-vos, mais uma vez alegrai-vos, advertia o apóstolo Paulo. Alegrai-vos, mais uma vez alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor, alegrai-vos no sofrimento, regozijai-vos, exultai. Vejam quantos verbos propositivos no caminho da esperança. No caminho da esperança.
mas não numa esperança utópica, não no ópio para pessoas que não têm para onde ir de verdade, porque a rigor nós não podemos nos esquecer que nós temos para onde ir. Nós não estamos, vou repetir o que disse na aula passada, sob os cuidados de um Deus inerte, incompetente, inábil. Não. Nosso Deus é extremamente amoroso, extremamente cuidadoso, propositivo de diversas formas e até por meio do sofrimento, que a gente não quer. Nós não queremos sofrer. Nós queremos ir para a praia, nós queremos tomar água de coco, ficar olhando, fazendo selfie para a galera, ver que está tudo certo. Não para passar inveja em ninguém, né? Mas é bom isso, é ótimo. Ficar em casa vendo o Flusão ganhar, bom demais, extraordinário, né, Ari? Mas não é só isso. Não é só isso. É tão raro. Ultimamente, né, Ari? Está complicado. Mas vamos lá, vamos na fé, vamos nessa esperança também. Mas aí, algumas coisas que eu preciso também na linha da esperança, falar que, de novo, da experiência, né? A experiência é a mais difícil das professoras. Ela é uma mestra complicada. Porque primeiro ela aplica o teste e depois vem a lição, né? A experiência, eu estava falando, tá experiente pra caramba, só que você é testado nela. E aí lá na frente é que você vai entender, falei, puxa vida, legal. Agora eu estou entendendo por que tudo aquilo aconteceu. Pode ser que a gente nem entenda. Porque eu também penso que há mistérios, porque Deus não é obrigado a ficar revelando seus propósitos para nós. Tem gente que fala assim, porque Deus me falou em mistério, Deus relevou. Então, há os mistérios bíblicos, é uma coisa. Mas Deus por que ele vai revelar tudo? Ué, gente, por que eu vou determinar que Deus o faça? Quem sou eu, pô? Eu não, né? Mas está cheio de gente aí, cheio de procuração de Deus, né? Plena para o foro em geral, espiritual e celestial, né? Para dizer que tá revelado, é assim, não é? Não sei como é que isso funciona. Mas não é, ele não é obrigado. Mas muitas das experiências traumáticas vão apresentar lições depois, Rander. Vão apresentar. Então, é uma professora meio complicada. Mas há pelo menos 3 coisas legais dentro do contexto da esperança, da coragem e da esperança. Primeiro, as provações são temporárias. Não há mal que dure para sempre, né? Não há. E também não há alegria que dure para sempre. Não há, né? Circunstâncias boas que nós gostaríamos que se prolongassem, nem sempre assim se fazem. Mas as ruins, às vezes parece que as ruins demoram mais a passar, né? Mas todas são temporárias. E as provações, como eu disse, são temporárias. Isso está no versículo 5. Em breve tempo. Em breve tempo. Está aqui. Sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé. É no versículo 5 mesmo? 6, perdão. Nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, então eu falei, legal, não vai ser necessário. Não, é necessário sim, gente, senão a gente não cresce, né? Contristados por várias provações, em breve tempo, porque nada desse tempo se compara à glória do porvir, à eternidade, que não tem limites temporais que a gente possa compartimentalizar. Isso é impossível. Então é breve o tempo, é muito breve. Aliás, a vida do homem é como um sopro. No máximo, chega a 70, com vigor, que passar disso é canseiro, enfado. Então, é isso. É breve o tempo. De todo modo, o tempo é breve. Quando Deus permite que passamos por essas aflições e até pelo forno ou pela cova,
ou pelos desertos por 40 dias, né? Seus olhos estão atentos. A sua mão está no termostato. E a gente observa isso no Velho Testamento e no Novo Testamento. Não foi assim com Jó? E aí Jó, interessante que ele não teve um processo de restauração. Ele não teve um processo de restauração. Ele já era o top, era o do Star Team. Ele era do time extraordinário lá de Deus. E aí Deus falou: aí, camarada, você viu lá o meu servo? Não há outro justo tal qual ele, não há. E aí fala: não, mas vamos tirar aí as coisas, ok, tira tudo, mas aí você não vai tocar no que é essencial. E aí a gente precisa pensar, o que é essencial na nossa caminhada de fé, esperança, coragem, amor, destemor em Deus? É a vida que Ele nos deu. E não apenas a vida física, mas a vida conquistada por Cristo. Era nesse contexto que Deus estava falando, porque os mimos que Ele depois restaurou, que Ele revitalizou, outros 10 filhos, riqueza, status, dignidade, eu acredito até que Jó depois sentado à mesa lá com seus filhos, sua mulher, não sei se foi a primeira, alguns dizem que sim, eu não sei, mas talvez tenha sido uma melhor, Rander? Porque a outra foi meio traíra. Mas ele estava lá e para ele aquilo lá não fazia tanta diferença, não fez tanta diferença, porque o mais importante foi o que ele diz no capítulo 42, Eu te conhecia só por ouvir dizer, mas agora os meus olhos te veem. Então, essa visão espiritual, a lição depois da experiência de Jó foi essa. Ele conheceu verdadeiramente o Senhor de sua vida. E aí, o que veio depois foi um lucro material, nada mais do que isso. As provações são necessárias, nós somos refinados. Deixa eu conferir aqui, está no versículo 7, Para que mais uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Refinados. Fala, Rander. Só pegando o que eu acabei de falar, e a questão de comentar Deus falando com o diabo, que Jó era o homem mais justo, mas apesar disso tudo, ele alega que ele se conhecia Deus só de ouvir falar, ou seja, tanto ainda que ele tem que se conhecer de Deus, do valor de Deus, tanto que ele é grande imenso, tanto que ele está se descobrindo Deus. Há vários contextos nesse conhecimento, Rander? Isso pode acontecer com a gente. Isso vem mais uma vez dizer que os nossos atos de justiça são trapos de imundície. Esforço, obras, mérito, trabalho, até na igreja mesmo, nada. O importante é conhecer, experienciar, não é experimentar, não é que a sua experiência realmente te leve a viver aquele a quem você diz conhecer, Então, as provações, elas são temporárias, são necessárias, está no versículo 7, e Spurgeon diz o seguinte: não só as provações, mas também as aflições são necessárias. Quando passamos por esses momentos, o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba, tudo isso é afetado. E uma das consequências que eu entendo que é extremamente importante nesse contexto é que nós, por meio dessas lições, passamos a entender também o sofrimento dos outros de outra forma. Então aí vem a alteridade, vem a solidariedade, a sensibilidade, porque o corpo
precisa disso. O corpo precisa disso. Um corpo sem solidariedade, sem sensibilidade, sem amor, realmente pode ser tudo, menos um corpo de Cristo. A Aflição é o melhor livro da minha biblioteca. Martinho Lutero. O melhor livro da minha biblioteca. E Lutero, ele falava sobre isso no contexto do quanto ele aprendeu a carregar as cargas uns dos outros, inclusive como reformista. As provações são variadas, versículo 6. A palavra grega que traduz, variadas é poikilos, que significa multicolorida. Multicolorida, várias cores. Qual é a importância da gente entender essas várias provações? Porque lá na frente, Pedro, no capítulo 4, versículo 10, ele vai usar a mesma expressão, que é traduzida do grego na mesma forma, para falar que a graça de Deus é multiforme. Então vejam bem, assim como as provações são variadas, são multiformes, a graça de Deus também. Então existe uma equipolência em relação à afetação que o sofrimento produz, nas suas várias formas, que se não antagoniza, mas é superada pela multiforme graça de Deus. Não há qualquer tipo de problema ao qual a graça divina não possa se sobrepor. Bom, meus irmãos, por fim, eu queria considerar com vocês a tônica fundamental, voltar a considerar com vocês a tônica disso que nós estamos estudando conforme o propósito. Nós não podemos perder de vista que o propósito de exaltação, o propósito de glorificação, o propósito de vivermos em Cristo e por Cristo, não vai nos livrar das tribulações, não vai nos livrar das dificuldades, das dores, mas, por conta da necessidade de sermos purificados, santificados, é que elas são permitidas, é que eles são permitidos. E para um fim muito mais glorioso, para um fim muito mais eficaz, muito mais digno do que nós podemos imaginar na eternidade vindoura, para todo sempre. Mas enquanto nós estivermos aqui, o que faremos? O que faremos? O que faremos? Vamos caminhar com coragem, com fé e com esperança naquele que nos remiu para Ele. Há uma grande diferença entre a verdadeira fé e a profissão meramente superficial e litúrgica da nossa vivência cristã. E é para isso que nós fomos chamados. João 16, 33b. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Cristo venceu. Vamos orar? Deus de amor, de graça, de misericórdia e perdão, nós te agradecemos por quem tu és, por tudo que já fez e tem feito por nós, e te agradecemos também, Pai, pelas lutas, pelas dores, pelos sofrimentos, pelas dificuldades, porque sabemos que mesmo em meio a tudo isso, Pai, o Senhor está conosco. O Senhor é Emanuel. O Senhor mesmo prometeu que não nos abandonaria e ofereceu o seu Filho, Pai, como absoluta confirmação desta promessa. Por isso, Pai, ajuda-nos a rompermos em fé, a caminharmos, ó Deus amado, olhando firmemente para o Senhor, o autor e consumador dela, para que vivamos abundantemente, mesmo em meio a tudo o que tivermos de passar,
com alegria, exultando, glorificando o Teu nome. Não é fácil, Pai. Não é fácil. Mas nós sabemos que podemos contar contigo. Obrigado, Pai amado, pelas vidas dos meus irmãos aqui. Abençoa cada um deles, as famílias que representamos. Sê conosco em nossos cultos ao longo desse dia, de gratidão por mais um ano de nossa comunidade. Abençoa os irmãos que estão assistindo online também. Visita-os em suas dores, limitações e proveja-nos com a paz que excede todo entendimento. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém, amém.